Tava todo mundo esperando ansiosamente pelo Resident Evil 8. E especialmente porque, bom, o 7, o 3 Remake e o 2 Remake foram jogos muito bons, que saíram depois de uma certa escassez de Resident Evil decentes, por assim dizer. Então teve trailer na E3, vazamento, especulação, o Chris, que aparentemente virou um vilão, e agora saiu a demo, e a comunidade toda ficou completamente obcecada por uma mulher vampira de 3 metros, com mamas de medidas desproporcionais ao seu corpo. Imagina a coluna dessa senhora, coitada. Como é que ela vai correr atrás de uma pessoa assim, né não? A nova demo do Resident Evil 8 é aparentemente muito boa, a história dessa personagem aparentemente é interessante, e ela pode até ser uma boa personagem, mas a obsessão da comunidade inteira em cima dela me fez perceber uma coisinha que já estava me incomodando um pouquinho na comunidade de videogames no geral. Isso aqui vai parecer papo de tiozão, ou até, talvez, papo de quem gosta muito de um lacre, mas por favor, tenha paciência. Eu te garanto que eu não tô aqui pregando nenhum tipo de puritanismo ou de censura. Eu só quero oferecer uma perspectiva um pouquinho diferente pra vocês. Bom, vamos lá. A gente tem aqui um jogo com uma história muito densa, com um universo enorme construído por anos, que veio depois de 3 outros jogos muito bons, toda uma série de coisas muito interessantes envolvidas, além da própria personagem, que aparentemente tem até inspiração em figuras do folclore japonês. E o assunto mais comentado em volta do jogo tem sido a senhora de mamas grandes. A galera começou a fazer fanart, vídeo de animação adulta e uma porrada dessas coisas. E bom, não é que tem um problema exatamente com essa vampira, ou que seja uma coisa específica sobre o que tá acontecendo agora, até porque as pessoas têm todo o direito de fazer coisas assim. E isso não é um fenômeno novo no mundo dos jogos. Na verdade, a gente tem exemplos curiosos, como o da própria Bowsette, que surgiu porque, bom, em algum momento a Nintendo criou o power-up da Super Coroa, que quando usado pela Toadette, transformava ela na Peachette, que é como se fosse uma mistura da Toadette com a Peach. E bom, a comunidade olhou para aquilo ali e por algum motivo começou a especular como os outros personagens reagiriam se usassem o power-up. E aí veio a Bowsette, que é um Bowser que, entre aspas, digievoluiu para alguma coisa parecido com a Peach, e que, bom, foi incessantemente erotizado também uma porrada de fanart. Por mais que seja um conceito interessante, acabou sendo reduzido puramente a uma erotização sem fim. Você pode até achar que não tem problema nenhum nisso, mas há de se admitir que uma cogumelazinha cartoon virando uma princesazinha cartoon tenha levado as pessoas a pensarem em um dragão cartoon virando uma princesa gasosa demais, com as mamas explodindo na tela, seja um negócio meio esquisito, não é não? Mas bom, esse não é o caso mais estranho que a gente tem disso, até porque existem jogos absolutamente infantilizados e que foram incessantemente erotizados por muita gente da comunidade. Na verdade, nem mesmo o Fall Guys escapou dessa. Sim, teve gente que pegou um simulador de Olimpíadas do Faustão, cujos personagens são jujubas gigantes com braço, com carinho inocente, e transformou numa parada erotizada. Não me leva a mal. Eu sei que isso é muito diferente do que tá acontecendo aqui no Resident Evil, até porque a própria personagem já tem atributos bem exagerados e tem todo aquele estereótipo da fêmea fatal e tal, que é uma coisa que tá bem gravada nas nossas cabeças, né? Mesmo ela sendo uma espécie de um morto-vivo, que provavelmente deve ser gelado e bem estranho de... Eu prefiro não pensar nisso. O que eu quero mostrar aqui é que existe um fenômeno acontecendo que é proveniente de uma certa erotização de todas as coisas, que é promovida por um sintoma do liberalismo e da liberdade libidinosa, que já vem sendo propagada aqui por algumas décadas, e que pode ter efeitos bem complicados. Deixa eu explicar para vocês. Acontece que existe um fenômeno que é comumente descrito por pessoas que costumam consumir muito entretenimento adulto, por assim dizer, que diz que as pessoas normalmente costumam entrar nesse tipo de coisa procurando vídeos mais ou menos comuns, de atos libidinosos mais ou menos tradicionais. E conforme elas costumam consumir cada vez mais e mais coisas, elas passam a consumir coisas cada vez mais peculiares e talvez até extremas. Basta abrir qualquer site de entretenimento adulto hoje em dia e você vai ver uma cacetada de vídeos muito estranhos
de comportamentos que não apareceriam nem nas obras mais indecentes há alguns tempos atrás, como coisas entre parentes e familiares, que não estão escondidos, estão na página da frente. É uma coisa esquisitíssima. E isso também é um fenômeno que pode se reconhecer em pessoas que são, entre aspas, libidinosamente muito desinibidas. É que quanto mais a pessoa usa esses atos libidinosos como uma mera ferramenta para conseguir prazer, menos satisfeita ela fica com o prazer proveniente dessas coisas. E pior é que quanto mais coisas desse tipo você passa a consumir, ou quanto mais você pratica isso de maneira despropositada, cientificamente menor é a sua capacidade também de se engajar com pessoas reais, no caso de quando você consome muito entretenimento adulto, e de conseguir um parceiro de longo prazo, caso você especialmente seja uma mulher e tenha tido muitos companheiros durante a sua vida. Então é claro aqui que esse tipo de coisa e esse tipo de erotização de tudo quanto existe simplesmente não tem um efeito benéfico na cabeça das pessoas. Você pode reparar na sua própria vida. Quanto mais você erotiza esse tipo de coisa, mais você passa a olhar para outras pessoas de forma erotizada. Quando você enxerga uma moça um pouco mais bonita, provavelmente a primeira coisa que você pensa é em alguma coisa um pouco mais erótica. Isso obscurece quem as pessoas são de verdade, impede com que a gente se conecte com elas e coloca simplesmente um véu libidinoso que cobre completamente a pessoa real que você tá vendo. E do mesmo jeito que isso te impede de ver as pessoas reais como elas realmente são, até onde você acha que isso também tá te impedindo de apreciar esses jogos e todas essas obras pelos outros aspectos que elas também têm, porque você tá muito empolgadinho e focado nesses aspectos eróticos e libidinosos. Pode ser que, ao se deixar agitar internamente por esse tipo de estímulo, você esteja esquecendo e deixando um monte de outras coisas muito legais passarem reto pelos seus olhos e pela sua alma. E bom, cá entre nós, uma pessoa que é capaz de erotizar uma mulher de 3 metros morta-viva e de ir de cogumelazinha virando princesinha pra dragão virando uma gasosa, provavelmente ou para de se sentir atraído por coisas mais tradicionais, ou erotiza muitas outras coisas que não devem ser erotizadas, até mesmo pessoas. E atenção, eu não tô falando aqui sobre representação de formas nuas na arte, nem nada do tipo. Eu tô falando especificamente da erotização desse tipo de coisa. E se você para pra pensar, não só isso tem todos esses danos e problemas que eu acabei de falar pra vocês, como isso reduz o ato libidinoso a uma coisa praticamente infantil. Pensa bem, de um lado a gente tem a coisa dos tradicionalistas caretas, que encaram o ato como quase que uma consequência de uma afirmação de compromisso, como uma conjunção carnal plena entre duas pessoas e duas almas, que pode vir a gerar uma nova vida, e que tem esse propósito e o propósito da consolação de pessoas que já estão unidas espiritualmente, por assim dizer, antes de se unirem de forma carnal. E do outro você tem pessoas que enxergam o que elas têm entre as pernas como uma espécie de brinquedinho feito pra te dar prazer e dar prazerzinho pra outra pessoa por alguns minutinhos. Além de muitas vezes enxergar o corpo do próximo também dessa forma. O que, se você parar pra pensar bem, é um negócio bem complicado, pra dizer o mínimo. É uma coisa muito mais rasa. Tem como consequência, quando aprofundada, essa verdadeira doença que é a erotização de coisas aparentemente inócuas. Não me leva a mal, eu não sou nenhum puritano. Eu não tô livre de cair nesse tipo de coisa e de incorrer nesses erros, mas eu enxergo o quanto isso pode ser prejudicial. E eu não tô advogando aqui por uma censura desses jogos. Só tô advogando para que você tome cuidado com o tipo de coisa que você tá consumindo, que você tá compartilhando e propagando, e que você olhe para dentro de si mesmo um pouquinho mais e veja as consequências que isso tem em você, porque a longo prazo esse tipo de coisa pode ser muito, muito danoso. Mas aí, essa é só a minha opinião e eu sou só um grãozinho de mostarda. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Vamos entrar numa discussão. Se você gosta do canal e do meu outro canal principal, considere apoiar a gente aqui no Apoio Coletivo. E é isso aí. Se inscreve, dá like e até a próxima.